Salve, salve galera, firmeza total. Então, nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre mistura de soluções que tenham um íon em comum. Como que vai se dar o cálculo da concentração desse íon em comum que elas têm. Mas o que deve ser esse íon em comum? Por exemplo, quando a gente estudou ácidos, a gente viu que para um ácido ser classificado segundo Arrhenius, ele deve liberar H+ em solução aquosa. Então, por exemplo, aqui, ó, se tivermos lá o HCl, que é o ácido do suco gástrico, em solução aquosa, ele vai liberar o íon H+ e o ânion Cl-. Se a gente tiver lá o H2SO4, o ácido sulfúrico, se ele tiver em solução aquosa, ele vai liberar 2 íons H+ e um ânion SO4. Então, no caso, o HCl e o H2SO4 liberam um íon em comum, que é o H+. Beleza? Porque justamente eles são ácidos pela definição de Arrhenius. As bases também, ó. Pela definição de Arrhenius, base é aquela substância que em solução aquosa libera o íon OH-. Então, o hidróxido de alumínio, ao ser colocado na água, libera o Al3+ e 3OH-. O hidróxido de chumbo 4 libera o Pb+4 e 4 íons OH-. Então, ó, perceba que ambas as soluções aqui vão ter íons OH-, que é um íon em comum. Se a gente misturar essas soluções, vão ter íons vindos do AlOH3 e vão ter íons vindos do PbOH4. E esses íons OH são em comum. Mesma coisa para os ácidos. Ó. Se a gente misturar uma solução de HCl com uma de H2SO4, vai ter H+ que veio do HCl, vai ter H+ que veio do H2SO4. Às vezes, alguns exercícios pedem para que você calcule a concentração justamente desse íon em comum. E é o que a gente vai ver aqui agora. Então, primeiro exemplo, ó. Primeiro exemplo vai dizer assim, ó. Água régia é uma mistura de ácido nítrico e ácido clorídrico, característica por ser extremamente corrosiva, sendo uma das poucas substâncias capazes de dissolver ouro. Para prepará-la foram utilizados 200 ml de solução de HCl, 1 mol por litro, 200 ml de solução de HNO3, 3 mol por litro. Qual a concentração em mols por litro de íons H+ totais na solução? Vamos lá então. Ele falou que a gente tem uma mistura de soluções de HCl e de HNO3. Então, nesse caso, a gente tem uma mistura de soluções que vai fornecer o íon em comum na mesma proporção. Qual vai ser essa proporção? 1 para 1, né? Se a gente vê aqui, ó, pela ionização do HCl e do HNO3, a gente vai ter que o HCl libera um H+, o HNO3 também libera só um H+. Então, ó, é proporção de 1 para 1. Cada molécula do ácido libera só um H+. Quando essa proporção for 1 para 1, a gente vai poder utilizar a mesma fórmula que eu já mostrei para vocês lá no outro vídeo, que é a fórmula da mistura de soluções do mesmo soluto. Então, vamos utilizar C1V1 mais C2V2 igual a C3V3. Então, no caso, a solução 1, eu chamei a solução de ácido clorídrico, né? Que vai ter concentração 1 mol por litro e volume 200 ml. A solução 2 é a solução de HNO3, que vai ter concentração 3 mol por litro e volume 200 ml. A concentração 3 é o que a gente quer saber. E aqui, 400 é a soma do volume 1 com o volume 2, que vai ser o volume final da mistura, né? Então, as concentrações C1, C2 e C3 tem que estar na mesma unidade e o volume tem que estar na mesma unidade também. Agora, se a concentração está em mol por litro e o volume está em ml, não tem problema, desde que todos os volumes estejam na mesma unidade e todas as concentrações também. Fazendo a continha, 200 aqui, né? 3 vezes 200 aqui vai dar 600 e aqui 400 C3. Passa lá, então 200 mais 600 ficou 800, dividido por 400,
a nossa concentração C3 vai ser 2 mols por litro. Beleza? Quando a proporção é 1 para 1, fica tranquilo de fazer. O problema é quando são em proporções diferentes, que daí você vai ter que ver quantos íons vem de cada solução e aí somar essas quantidades para poder saber a concentração final. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Exemplo 2. 500 ml de uma solução 0,4 mzão quer dizer mol por litro, de MgCl2 são misturados com 300 ml de uma solução 0,8 mol por litro de KCl. Calcule a concentração molar da solução resultante em relação ao íon cloreto, o íon Cl-. Vamos lá então. Nesse caso a gente vai ter que ver quantos Cl- vem de cada uma das soluções. Então, primeiro vamos pegar lá para o MgCl2. O MgCl2 vem na concentração 0,4 mol para 1 litro. Essa vai ser a primeira linha da minha regra de 3. X está para meio litro, porque a gente só está utilizando 500 ml dessa solução, está lá no enunciado. Fazendo a regra de 3, ó, de 1 para meio dividido por 2, então X vai ser a metade de 0,4. Então, X é 0,2 mols. Agora, a gente vai fazer a ionização lá, ó. Ionização de sal, que é o caso do MgCl2. O primeiro é o cátion, o resto é o ânion. Então, Mg mais 2 vai ser o cátion e o resto, que é o Cl-, que são 2 Cl-, né? Vão ser os ânions formados. Então, a gente vê que uma partícula de MgCl2 forma um cátion Mg mais 2 e 2 ânions Cl-. Então, é uma proporção 1 para 1 para 2. Se a gente tem 0,2 mols de MgCl2, vamos ter 0,2 mols de Mg mais 2 e 0,4 mols de Cl-, porque é o dobro de Cl- que é formado. Muito bem. Agora, vamos fazer a mesma ideia para o KCl. Vamos guardar esse valor aqui de Cl- do MgCl2, ver quanto que a gente tem no KCl, somar para depois fazer a concentração final. Então, para o KCl, 0,8 mol para 1 litro. X está para 0,3 litros, porque só foram utilizados 300 ml da solução desse sal. Então, x vezes 1x, 0,8 vezes 0,3, 0,24. Temos lá a quantidade em mols de KCl nesse volume ali. Fazendo a ionização do KCl, o primeiro é o cátion, que é o Ka, então fica lá K+, segundo é o ânion, que é o Cl-. Então, uma partícula de KCl forma um K+ e um Cl-. Então, a gente tem uma proporção 1 para 1 para 1. Se a gente colocar 0,24 mol de KCl, vamos formar 0,24 mols de Cl-. Beleza? Agora a gente soma as quantidades de Cl- e vai obter 0,64 mols de Cl- total, né? E a gente vai ter um volume total de 800 ml. A soma aqui de meio litro com 0,3 litros. Então, 500 ml mais 0,3, 300 ml, né? Isso dá o total de 800 ml. E X está para 1000 litros, porque a gente quer a concentração molar, concentração em mol por litro. Então, multiplicando cruzado, a gente vai ficar com 0,64 vezes 1000, que é 640, e X vezes 800, passo 800 dividindo, então 640 dividido por 800, 0,8 mol por litro. Então, essa é a concentração final da mistura de soluções ali de MgCl2 e de KCl. Essa é a concentração do íon cloreto final na solução. Beleza, pessoal? Um abraço aí e até a próxima.